Muito bem, meus irmãos. Isso dito, hoje já adoramos ao nosso Deus, já obedecemos a sua ordenança de celebrar a ceia, já oramos juntos. Agora é o nosso momento de nos voltar para a palavra de Deus. Então quero convidar a todos, como os irmãos bem sabem, a continuarmos a nossa caminhada na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Hoje continuaremos a mensagem que começamos semana passada, certo? No capítulo 4, do versículo 1 até o versículo número 12. E chegamos à nossa 12ª mensagem na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Ao longo dessa caminhada, meus irmãos, nós temos seguido este tema central que eu quero relembrar com os irmãos para ficar sempre na nossa memória, ok? Está ali? Vamos recitá-lo a uma só voz. Vamos lá? Uma igreja madura persevera em meio às tribulações, fortalecida pela iminência da volta de Cristo. Este é, portanto, o tema de toda a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. E desde o começo desta carta, nós temos visto como Paulo e, obviamente, os seus dois companheiros de implantação dessa igreja, Silas e Timóteo, tratam esta igreja como um modelo de maturidade cristã, apesar de ser uma igreja jovem, de ser uma igreja bem nova. Também temos visto como que o elemento tribulação, lutas, é algo presente na vida desses irmãos. Muitos deles perderam a sua referência social e religiosa quando, sendo judeus, se converteram ao cristianismo, ou sendo pagãos, sendo gentios, se converteram ao cristianismo. Então, a tribulação é algo presente na vida desses irmãos e Paulo deixa isso muito claro ao longo da nossa carta. E diante disso, meus irmãos, nós temos visto como Deus tem levado, através do apóstolo Paulo, esses irmãos a não apenas receber elogios, mas a progredirem na sua vida cristã, de forma que pudessem agradar a Deus. E aí, então, nós vimos a nossa grande ideia na semana passada com o seguinte enunciado. Peço perdão aos irmãos porque a data ali está errada, mas é a mesma grande ideia da semana passada. Igrejas maduras agradam a Deus com suas vidas, mesmo em meio às lutas. A dificuldade, a tribulação, que poderia ser usada por esses irmãos como uma desculpa, digamos assim, é colocada como Paulo, como não sendo uma desculpa, mas sendo um ambiente onde ainda assim eles deviam viver para agradar ao nosso Deus. E tal como nós sabemos, é costume de Paulo nas suas cartas, ele muda a forma de tratar com a igreja a partir do capítulo 4. Ele passa a questões que nós podemos chamar de mais práticas, mais vivenciais, ou que têm relação com a ética cristã. Ele faz isso em diversas das suas cartas. Em Efésios, aos Colossenses, aos Romanos, nós temos sempre essa divisão de doutrina e prática. Essa divisão entre o que cremos e como vivemos. E ela fica bem mais clara. Já na nossa carta, Paulo não tratou tanto de doutrina na primeira parte, apesar que tem toques de doutrina, de teologia ali, mas era muito mais elogios à fé daqueles irmãos e muito mais um tratado pessoal do relacionamento que ele teve com aqueles irmãos. Uma vez, vocês bem lembram, Paulo sai de Tessalônica às pressas. Isso está lá em Atos capítulo 17. Então, é como se tivesse aquela sensação de que o trabalho, do ponto de vista humano, precisasse continuar. E até esse momento, Paulo não conseguiu retornar a esta cidade. A carta chega às mãos de Paulo, ele escreve essa carta depois que chega a ele, através de Timóteo, as notícias do que estava acontecendo no meio daqueles irmãos. E aí nós começamos a examinar exatamente essa parte mais prática, mais vivencial, a partir do capítulo 4. E semana passada nós vimos duas lições importantes nos versículos que nós examinamos. Primeiro, igrejas maduras agradam a Deus, crescendo continuamente em obediência. É o que nós vimos no versículo 1 e no versículo 2. Vimos como agradamos a Deus como igreja quando há essa continuidade no crescimento em obediência através do aprendizado, obviamente, e atentando àquilo que ouvimos em sua palavra. Isso é um antídoto, ou isso está na contramão, irmãos, do que acontece, infelizmente, com muito crente antigo. A vida entra numa certa estagnação, uma mesmice, se você quiser o colocar assim.
quando na verdade não há absolutamente nenhuma razão na Bíblia para tanto, uma vez que desafios novos surgem e ainda assim o Senhor está sempre trabalhando na nossa vida. Essa jornada de crescimento ordenada pelo Senhor deve ser algo presente até o final da nossa vida. Esse é um aspecto geral, onde não há área da nossa vida onde nós, digamos assim, já vamos chegar lá, certo? Não, já me formei nisso aqui, não preciso mais de crescimento. Isso não é a realidade bíblica. Até o final da nossa vida, quer seja na área de evangelismo, de discipulado, quer seja na área de oração, quer seja na área do que for, na área de perdão, nas relações, nós sempre vamos ser desafiados a crescer cada vez mais. E aí, na sequência, depois do ponto número 1, nós vimos, primeiro essa questão grande, né? Nós vimos agora uma questão mais específica sobre a vontade de Deus. E eis aí o segundo ponto. Igrejas maduras agradam a Deus buscando santidade na vida sexual. Como nós falamos, irmãos, o mundo do primeiro século, não que depois disso tenha ficado muito melhor, era um mundo onde a imoralidade campeava. A fidelidade conjugal era uma coisa completamente desconhecida. Havia aquela coisa oficial de um marido e uma mulher, mas era extremamente comum, inclusive no âmbito espiritual, no âmbito religioso, melhor dizendo, que a imoralidade, a prostituição reinasse. E preocupado com isso, Paulo fala como nós devemos agradar a Deus como igreja ainda hoje, crescendo em santidade nesta área específica. Algo, meus irmãos, que não mudou quase 2000 anos depois. Quer fosse no primeiro século ou no 21º século, nós bem sabemos como essa área anda na nossa sociedade. Infelizmente, cada vez mais o diabo tem tido sucesso na sociedade em corromper aquilo que foi criado de maneira perfeita, aquilo que foi criado de maneira agradável por Deus. Aliás, tudo que a gente puder examinar de pecado, praticamente tudo, tem uma manifestação que seria dentro da vontade de Deus. Como já falei várias vezes, se, por exemplo, você não fosse para ter prazer com o alimento, Deus tinha feito toda a comida com gosto de papelão. Mas você tem o salgado, o doce, o amargo, o azedo, aquela comida mais gostosa do que a outra, o bom tempero, porque isso foi feito pelo nosso Deus para nós, de fato, aproveitarmos. E aí o ser humano vai e corrompe aquilo que Deus criou, e aí entra na glutonaria, no exagero e assim por diante. Muito bem, a vida sexual não é diferente. Deus criou com santidade, com propósito, e o ser humano tem corrompido aquilo que Deus criou, vez após vez. Isso é que nós vimos semana passada. Eu espero que, se você não esteve aqui, pôde acompanhar online a nossa mensagem número 11, que está disponível. Mas o texto continua. E antes de nós examinarmos o resto do nosso texto, vamos lê-lo do versículo 1 até o versículo 12, a uma só voz. Eu creio que até aí já deu tempo de você abrir a sua Bíblia, né? Então vamos lá, irmãos. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor, todos a uma só voz. Vamos lá. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus e, de fato, assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique o seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. E, de fato, vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos.
a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Repetindo a nossa grande ideia, irmãos, igrejas maduras agradam a Deus com suas vidas, mesmo em meio às lutas. E hoje, passando para o nosso terceiro ponto, a palavra de Deus vai nos ensinar nos versículos 9 e 10 o seguinte: igrejas maduras agradam a Deus crescendo no amor aos irmãos. Como você bem deve estar percebendo nesse enunciado, isso é algo que nós já vimos, de certa forma, em outras partes do nosso texto. Mas Paulo aqui vai trazer uma particularidade desse amor, que inclusive é algo que essa igreja é elogiada. Então, mais uma vez nessa carta, como eu disse, Paulo parece retornar ao tema do amor. E aí eu quero dizer que ele retoma o tema do amor? Sim e não. Eu já vou me explicar, ok? Bem, sim, ele vem tratando este tema desde o começo desta carta, e ele vem tratando, inclusive, como o amor é uma das marcas desta igreja, pela qual ela é reconhecida, pela qual ela é admirada, pela qual ela é imitada. É o que você encontra lá no capítulo 1. Lá no versículo 3 do capítulo 1, junto com fé e esperança, esta igreja é elogiada, diz o texto, pelo esforço motivado pelo amor. Algo que fica claro na forma como eles são destacados pelo apóstolo Paulo. Isso aqui nós vimos, inclusive, na nossa mensagem do dia 5 de junho, na segunda mensagem da nossa série. E o tema, a lição naquela ocasião foi a seguinte: uma igreja madura gera gratidão por seu amor servil. Então, desde o começo, Paulo tem tratado disso sim. Mais adiante, em 3:6, capítulo 3, versículo 6, Paulo menciona novamente esta característica desta igreja. Relembrando esse versículo, ele diz: agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boas notícias a respeito da fé, e olha aí, do amor que vocês têm. No verso 3, versículo 12, mais um pouquinho adiante, mais uma vez, que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. E aí, finalmente, Paulo vai ainda mais uma vez voltar a esse assunto, irmãos, lá no capítulo 5, versículo 8 e versículo 13, que a gente vai ver daqui alguns domingos. Então, sim, Paulo está dando uma volta e voltando ao mesmo assunto, o assunto do amor. Mas, no nosso texto, não é exatamente a mesma coisa. Por isso que eu digo que sim e não. No começo do verso 9 que nós lemos, nós não temos a mesma palavra que é usada em todos os outros versículos que eu mencionei anteriormente. De fato, em todas as outras 5 ocorrências da palavra amor, na primeira carta, essa que estamos vendo, e nas outras 3 ocorrências da palavra amor que vai ter na segunda carta aos Tessalonicenses, a palavra que Paulo usa é aquela que você já deve conhecer, a palavra agape, ou ágape, se preferir a pronúncia. E esta, meus irmãos, este é um dos 4 tipos de amor que você encontra na literatura e na língua grega. Eu tenho certeza, meus irmãos, que Deus poderia ter usado absolutamente qualquer língua para divulgar a sua palavra, mas ele escolheu particularmente o grego dos dias de Jesus. A plenitude dos tempos de Gálatas 4:4, levou o grego a ser a língua franca pela profundidade, pela largura que essa língua tem. Então, ágape, uma das palavras, é aquele amor superior, aquele amor transcendente, sacrificial, incondicional. Por isso, ele é igualado nas Escrituras ao amor de Deus, o qual deve ser imitado por nós e exemplificado em nossas ações. Ou seja, o amor agape, o ágape, ele não é apenas exclusivo de Deus, mas aquele que conhece a Deus precisa manifestar também esse tipo de amor. E, de certa forma, ele é a base da onde os outros são construídos. O amor agape é aquele a partir da onde os outros 3 tipos de amor poderão ser manifestados. Um segundo tipo de amor que nós encontramos na língua grega é o amor eros, que aponta para o amor físico, para a atração entre um homem e uma mulher. Essa é uma palavra, meus irmãos, que quando a gente ouve, a nossa mente já lamenta porque ela foi corrompida e associada à imoralidade sexual que nós vimos, inclusive, na semana passada. Agora, essa palavra ela não é má em si. A atração física que um marido tem pela sua esposa e vice-versa é exatamente esse tipo de amor. Mas, como eu disse, ele não é o único. O agape tem que estar presente no relacionamento, em todos os relacionamentos,
E aí sim, esse segundo amor será direcionado da maneira correta. Então, agape, eros e um terceiro tipo de amor, porém esse não é mencionado na Bíblia, apenas na literatura grega, é o amor storge. Esse é o amor entre família, entre pais e filhos, entre irmãos, entre outros membros da família. Na verdade, esse amor é conhecido na literatura antiga até mesmo pelos animais de estimação, ou pela criação, pelos rebanhos que um fazendeiro tinha. É aquele amor das coisas que lhe são próximas, das coisas que lhe são queridas, das coisas que lhe são caras, certo? Que também vem a partir da ideia do amor de Deus por nós. E aí nós temos, meus irmãos, a quarta parte, onde o quarto tipo de amor que nós podemos lembrar, e aí nós estamos chegando no nosso texto, que é o amor philos. Esse amor, irmãos, pode ser traduzido por uma forte amizade, por uma amizade que é até mesmo sacrificial. Porém, esse amor ele pode ser magoado, ele pode ser ferido, pode ser enfraquecido pelos erros que nós cometemos uns com os outros, certo? Seu melhor amigo, aquela pessoa do peito, pode lhe decepcionar e esse amor precisa ser nutrido, precisa ser cuidado, precisa ser zelado, precisa às vezes inclusive ser tratado e restaurado aquilo que ele era antes. Então, esse amor, como eu disse, ele vem do amor ágape, mas é inferior a ele. O ágape é o amor maior, superior, incondicional, sacrificial. É aquele amor que supera até mesmo as ações que são feitas contra eles. Por isso que ele é atribuído a Deus. E por isso que nós somos chamados para imitá-lo. Porque se eu amar as pessoas apenas como philos, apenas como uma amizade, como uma afeição, e com um amor que pode ser decepcionado e tudo mais, as ações que eu preciso ter para com o meu próximo simplesmente não vão acontecer. Por isso que o amor precisa ser o amor de Deus. E aí eu lembrei, irmãos, de uma passagem extremamente útil para nós entendermos a relação desses dois tipos de amor, o agape e o philos, que são os dois tipos que nós estamos tratando no nosso texto. Então peço a sua licença para nós voltarmos lá no Evangelho de João, em um dia à beira do mar da Galileia. Após a ressurreição, Jesus já havia aparecido aos discípulos e diz que eles deviam ir para a Galileia, que lá ele iria encontrá-los. E em determinado momento, irmãos, ele senta para comer, e depois de comer, isso é João capítulo 21, versículo 15, Jesus pergunta a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? O verbo que Jesus usa aqui, meus irmãos, é o verbo ligado ao amor agape. O verbo é agapau. E aí Pedro responde, disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Mesma coisa, né? Não. Jesus respondeu: Pedro, tu me agapes. E Pedro responde: sim, Senhor, eu te filéu. E aí vem uma segunda vez. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama, você me agape com esse amor sacrificial? Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te gosto muito. Tu sabes que eu sou seu amigo. Tu sabes que eu filéu. E aí Jesus responde, pergunta, meus irmãos, pela terceira vez. Só que nessa terceira vez, Jesus muda. Ele perguntou: tu me agapes? Pedro respondeu: filéu. Ele fez a mesma coisa a segunda vez, Pedro respondeu da mesma forma. E aí, na terceira vez, o Senhor Jesus disse: Pedro, tu me amas, tu me filéu? Pedro usou o termo Jesus usou o termo que Pedro havia usado duas vezes. Esse amor menor, esse amor que pode ser ferido, esse amor que pode ser contrariado, que não é tão incondicional assim. Aí o texto diz: Pedro ficou entristecido. A NVI traduz magoado, mas não é esse o termo correto. Pedro ficou entristecido por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me filéu? E aí ele responde: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo, que eu te filéu. 3 vezes Pedro havia negado a Jesus. 3 vezes Jesus pergunta a ele. Por que Pedro usa essa mudança, irmãos, no seu vocabulário? É como se ele estivesse dizendo o seguinte: Senhor, tu sabes o quanto eu lhe amo,
mas diante do que eu fiz e diante das minhas limitações, eu não posso lhe dizer que eu te amo como o Senhor merece. Pedro, meus irmãos, aqui dá um salto de qualidade daquele Pedrão que a gente viu durante 3 anos. Daquele que ia à frente, daquele que corta a orelha de Malco, daquele que diz, tu és o Filho de Deus vivo, aquele que inclusive repreende Jesus quando Jesus fala que vai morrer na cruz. Aquele é mais cauteloso porque ele percebe as suas limitações. Eu não acho, meus irmãos, que nem Pedro nem nós queremos negar o amor ágape ao nosso Deus. Mas Pedro e nós precisamos reconhecer como somos falhos, como somos limitados. E que diferença enorme tem esse amor superior àquele que nós conseguimos dar para o nosso Deus. Esse amor limitado, humano. Entre nós, meus irmãos, é esse amor que está presente no nosso texto. É esse amor que Paulo fala no início do versículo 9, que você tem à frente em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Agora, interessante que nesse texto Paulo cria uma palavra nova. Em nenhum outro lugar no Novo Testamento essa palavra aparece. Porque ele pega o philos, que eu acabei de mencionar, e junta com a palavra adelphos. Philos, como você sabe, significa amor. E adelphos significa irmão. É aí que você tem a palavra Filadélfia, que você já deve ter ouvido, que é o nome de uma cidade nos Estados Unidos. Ou de um creme, ou de um negócio de passar no pão muito gostoso também. Filadélfia. Tanto que lá é conhecida como a cidade do amor fraternal. Porque Filadélfia é o amor entre irmãos. Esse é o termo que é tratado, irmãos, principalmente para irmãos de sangue. Mas no cristianismo, ele é adaptado, ele é colocado com o amor que nós devemos sentir entre nós. O amor que deve pulsar entre nós, entre irmãos espirituais, irmãos de sangue de Cristo. O laço espiritual, inclusive, superior ao laço de sangue. Porque, infelizmente, irmãos, nós sabemos que alguns de nós não terão o privilégio de passar a eternidade, por exemplo, com seu irmão de sangue ou irmã. Mas irmãos em Cristo irão para todos sempre estar juntos e esse amor fraternal precisa estar aqui. E é interessante, meus irmãos, que os comentaristas da época dizem que a sociedade reconhecia na igreja a presença desse amor. Tertuliano de Cartago, isso é final do 2º século, ele diz que os próprios descrentes costumavam afirmar: vejam como esses cristãos amam uns aos outros. João Calvino escreveu a respeito disso o seguinte: o amor estava gravado em seus corações, para que não houvesse necessidade de cartas escritas em papel. Agora, irmãos, o que exatamente é Filadélfia? Esse amor fraternal. Aí eu mandei essa pergunta para aproximadamente os 10 ou 12 irmãos da nossa igreja. Não dava para reproduzir aqui tudo aquilo que os irmãos me responderam, mas eu tentei sintetizar, porque com certeza nós temos uma noção de como nós queremos ser amados fraternalmente, não é verdade? Mesmo no nosso casamento, você, o seu cônjuge, você pode virar um para o outro e dizer assim: olha, eu creio que você precisava ser mais assim ou mais dessa maneira. Há uma necessidade de preenchimento dentro daquilo que é aceitável, de como nós entendemos que deve se manifestar o amor de uma pessoa pela outra. E na igreja do Senhor, como seria? Em resumo, as respostas cobriram várias ideias e explicações ou interpretações de amor fraternal. Amor fraternal é o se importar com o outro, quer seja em uma necessidade ou até mesmo em uma comemoração. Em outras palavras, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Amor fraternal é fazer isso de forma voluntária e prazerosa. Eu gosto de me alegrar com a vida do meu irmão. Eu gosto de servir ao meu irmão. O amor fraternal é aquele que se traduz em atitudes. Estar junto, presença, abrir mão, abnegação, suprir as necessidades do outro, servir mais do que desejar ser servido, valorizar aquilo que os outros fazem. Não são exatamente as noções que o Senhor Jesus nos deixou sobre o que é amar? Paulo, aqui, meus irmãos, quando trata desse assunto, está trazendo no bojo tudo isso que os irmãos colocaram de maneira muito competente. Esse é o amor também, irmãos, que cobre as ofensas e oferece graça diante das diferenças com os outros. Sabe que nós somos diferentes e nós devemos valorizar essa diferença e amar os irmãos apesar de não serem como nós. Graças a Deus, aliás. E assim vai. Muitas outras coisas foram colocadas, mas em resumo,
Duas coisas eu percebi que nas respostas dos irmãos, e eu concordo, são fundamentais para esse amor fraternal. Primeiro, para conseguir fazer tudo isso que eles colocaram aqui, meus irmãos, o amor fraternal precisa estar enraizado no amor ágape. Ele precisa ser um transbordar do amor de Deus nas nossas vidas. Ele precisa ser uma manifestação visível, palpável, minha na sua vida e a sua na minha, de que tanto que eu recebi de Deus, agora eu tenho que transbordar na sua vida. Eu deixo de viver em órbita de mim mesmo e eu passo a servir aos outros. Então, primeiro, o amor fraternal é esse que nasce de uma vida pulsante no relacionamento vertical com Deus e se manifesta nos relacionamentos horizontais com os meus irmãos. Portanto, preste atenção, quem não ama, quem não filéu o seu irmão, dificilmente tem amado a Deus. Aliás, não é exatamente isso que o próprio apóstolo João coloca? Como que você pode dizer que ama a Deus que não vê, se não ama o seu irmão que você vê? Não, pastor, eu amo Deus sim, eu acabei de cantar. Eis aí o problema, meus irmãos. O amor que Deus manifestou na minha vida, se ele for devidamente compreendido, ele vai transbordar, ele vai alcançar a outra pessoa. Porque ele não consegue ficar apenas em mim, ele não vai morrer em mim, digamos assim. Mas uma segunda coisa, irmãos, que o amor fraternal, em resumo de tudo isso que foi falado, deve ser observado, é que ele é medido em ações, jamais em sentimento. É o que nós fazemos, não o que nós sentimos. É quando vemos, meus irmãos, uma necessidade e preenchemos aquela necessidade servindo ao nosso irmão. Preenchemos, às vezes, mesmo às custas do nosso conforto, do nosso tempo, das nossas posses, ou do que é que seja que a gente tenha que abrir mão. Porque não foi exatamente isso que nós vimos lá no começo, quando falamos sobre amor servil? Nós recebemos tanto de Deus e nós devemos lembrar que nós jamais vamos conseguir dar mais do que Deus deu. Mas nós temos que manifestar esse amor de uma forma prática, que deve existir como fruto da intimidade e do caminhar que eu tenho com o Senhor. Infelizmente, meus irmãos, nós vemos muitas vezes um tipo de amor conveniente. Alguns dias atrás eu comentei isso em uma reunião, que não lembro mais quando foi que eu falei, que é muito fácil nós amarmos fazendo aquilo que nós gostamos. Foi na mensagem lá que eu falei sobre lavar a louça, né? Eu não tenho problema com lavar a louça. Não me chama para secar a louça. Nós gostamos de fazer determinadas coisas e aí a gente se engana que eu estou servindo ao meu irmão. O amor fraternal ele vai se provar, meus irmãos, quando nós fazemos as coisas, às vezes às custas do que nós gostamos de fazer. Ou do nosso conforto, ou do nosso tempo. E essa era uma marca que o apóstolo Paulo destaca. E a comprovação de que a Filadélfia acontecia na vida dessa igreja, porque era alimentada no relacionamento que eles tinham com o Senhor. Isso está no final do verso 9. Paulo diz que eles, isso, irmãos, vale para nós também, haviam aprendido isso do próprio Deus. Essa expressão interessante, aprendi de Deus, é uma palavra que também só ocorre aqui. Paulo está bem original nesse texto. Não tem em nenhum outro lugar do Novo Testamento. A palavra significa ser ensinado da parte de Deus. Isso não se refere, irmãos, naquilo que eles já haviam aprendido no Antigo Testamento e nem no ensino apostólico. Esse amor que está na nossa vida, que por isso ele não pode ser retido em nós, vem do novo nascimento e da habitação do Espírito Santo na nossa vida. Agora, para pensar, meus irmãos, eu estou recebendo esse amor, porque eu sou a habitação do Espírito Santo, na minha conversão eu fui batizado nesse Espírito Santo, mas aí o meu egoísmo, o meu egocentrismo fala tão alto que uma coisa tão maravilhosa assim, eu consigo sufocar. Não é incrível a nossa capacidade, meus irmãos, de anular um dom, um presente que deveria ser para servir aos outros e fazer com que aquilo morra única e exclusivamente em mim? Porque olha, meus irmãos, o que Paulo fala lá em Romanos capítulo 5 sobre o tipo de amor que nós fomos alcançados. Romanos 5:8 diz, mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. A Almeida, ao meu ver, aqui tem uma tradução ainda melhor. Olha só. Mas Deus prova
o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Ou seja, uma vez que nós estamos debaixo desse amor, que tem se comprovado desde a cruz, muito antes, é claro, mas desde a cruz principalmente para as nossas vidas, qual tem sido a minha resposta? Porque se nós analisarmos, meus irmãos, o Senhor, Ele, pessoalmente, Ele não precisa do meu serviço. Meu Deus não precisa de absolutamente nada. No entanto, a mentalidade de muitos cristãos é principalmente tentar fazer alguma coisa para Deus, como por exemplo, vamos louvar a Deus, vamos fazer um louvorzão. Mas quando a gente fala sobre amar, servindo ao nosso próximo, nós não queremos. Nós queremos o louvorzão, mas não queremos o servição. Não queremos sair do nosso conforto. Nós queremos agradar e servir a Deus com aquilo que nós gostamos de fazer. Lavando louça. Mas quando é para secar, eu não quero. O amor fraternal é um amor dessa forma sacrificial. E esse ensino que eu falei, meus irmãos, o texto diz que recebemos da parte de Deus. Interessantemente, Paulo volta para a palavra ágape. Ou seja, recebemos o amor incondicional de Deus e devemos manifestar de maneira fraternal para com o nosso irmão. E por que isso é importante, queridos, na igreja de Jesus? Lá no Evangelho de João, no capítulo 13, que é a passagem onde Jesus lava os pés dos discípulos, lembra? No versículo 34 e 35, Jesus diz: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Os tessalonicenses estavam sendo reforçados quanto a isso, porque essa é uma área, meus irmãos, onde nós precisamos, como uma plantinha, sempre regar, sempre reforçar, porque não está na nossa natureza. Não é o nosso modus operandi. Como eu já ilustrei tantas vezes, o nosso normal é farinha pouca, meu pirão primeiro. É primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu. Se sobrar alguma coisa, aí a gente parte para os outros. Por isso nós precisamos ser lembrados disso. E aí Paulo reforça no verso 10 que ele estava lembrando esses irmãos, mas eles amavam os irmãos em Cristo, não só da sua igreja. Eles amavam os irmãos, por exemplo, de Filipos, de Bereia, que eram outras cidades que haviam sido alcançadas em toda a Macedônia, que é o que você encontra no versículo 10. Ou seja, o alcance do amor desses irmãos estava além dos limites da sua igreja local. De alguma forma, irmãos, em um tempo onde não tinha muito menos mobilidade, então não podia, não, estou pegando um ônibus aqui rapidinho, eu vou dar um pulo ali em Bereia. Não, era na pernada. A maioria das pessoas não tinham dinheiro para ter um animal para ser transportado. Era na pernada. Em um tempo onde não tinha Skype, não tinha WhatsApp, não tinha FaceTime, não tinha nada disso, eles conseguiam ter um relacionamento com esses irmãos. Eu estou destacando isso, irmãos, porque eu fiquei pensando na minha mente alguns irmãos que há algum tempo eu não vejo ou não converso. Quando eles estão literalmente ao alcance de 2, 3 toques do meu celular. Essa semana eu estava conversando com a irmã Selma, esposa do Estênio Marços, que já esteve na nossa igreja, na nossa conferência. E aí foi uma alegria, depois de muitos meses que a gente não fala. E eu senti aquela pontadinha minha de tristeza comigo mesmo, pensando, por que eu levei tanto tempo para mandar um oi para um irmão e uma irmã tão queridos? Não é interessante, meus irmãos, como às vezes nós somos pouco zelosos de relacionamentos preciosos que nós temos na nossa vida. Pior ainda, irmãos, quando isso acontece dentro de uma igreja local. Dia de intercâmbio das famílias. Uma ocasião que acontece uma vez, que nem cometa Halley, né, quase, 75 anos menos, mas... não posso, não tenho condição. Frango frito, um tambaqui, vamos sentar para ter comunhão e partir o pão juntos. Não posso. Marcado com semanas de antecedência. Às vezes, meus irmãos, nós futuramente vamos reclamar da falta de comunhão em uma igreja local quando eu não tenho contribuído para que essa comunhão de fato exista. Como eu disse,
O amor que nós estamos tratando aqui, ele é um amor de ações e não apenas de sentimentos. Há um tempo atrás, eu me lembro que o irmão me perguntou se eu conhecia a música Alto Preço. Ele não tinha nem nascido, eu acho que eu já cantava Alto Preço. Conheço, meu irmão? Conheço. Pois é, pastor, porque eu fui numa igreja, o pessoal deu as mãos e cantava, eu sei que foi pago. Só chorava. Música de Asaf Borba, né? Conhecida. Cantar é fácil, irmãos. Eu canto agora, cadê o violão? É fácil. O negócio é comer o saco de sal junto. Não sei quanto tempo leva 1 quilo de sal na sua casa, mas eu espero que bastante tempo, né? Olha a hipertensão. O negócio é o tempo que você leva com o irmão. Em uma igreja que, diga-se de passagem, não é lá tão grande como a nossa. Isso só acontece se eu tiver uma voluntariedade, uma intencionalidade, uma ação prática, proativa para que isso aconteça. Às vezes, irmãos, é só um telefonema, só uma ligação. Se olhou domingo passado, o irmãozinho não estava aqui. Sexta-feira na oração ele não estava de novo. Hoje não está de novo? Espera aí, rapidinho. E aí, meu irmão, graças a Deus, tudo bem? Às vezes não está tudo bem. E Deus pode usar a sua vida como instrumento de Filadélfia, de amor fraternal, amor que vai atrás, amor que vê a necessidade, preenche a necessidade. Então, ok. Para Paulo, tudo está nos conformes quanto ao amor fraternal dessa igreja, certo? Não. Apesar dos elogios, irmãos, o que agrada a Deus na questão do amor fraternal não é apenas que ele exista, mas que ele progrida, que ele cresça. Por isso que o texto diz, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Como já, meus irmãos, eu creio que já podemos perceber, a vida cristã é um processo contínuo de crescimento, de progresso, ou pelo menos deveria ser. Absolutamente tudo que é vivo está em mudança, está crescendo. Na frente da minha casa temos 2 pés de jambo, que são, no mínimo, deve ter uns 30, 40 anos de vida. Apesar de todo esse tempo, ele continua levantando a minha calçada e eu vou ter que quebrar e refazer a calçada de novo. Ele está crescendo. Fizemos uma poda bem feita agora, tivemos muita coisa da copa. E hoje, quando eu acordei, depois da chuva de ontem, o meu quintal estava todo cor-de-rosa, da flor do jambo. Ele está vivo, ele está crescendo. Mesmo que eu tenha podado, ele está dizendo assim, você pode podar, mas eu vou continuar dando flor, e daqui a pouco pode se preparar, que tem fruto aí. O amor, meus irmãos, quando ele não prossegue dessa maneira, quando ele não preenche essa parte prática que nós estamos falando aqui, ele não está fazendo aquilo que o Senhor Jesus está dizendo, que o Senhor está dizendo a partir do seu apóstolo, a partir de Paulo. Ele não está cada vez mais assim procedendo, não está crescendo cada vez mais. Agora, será que há alguma relação entre essa exortação dos versículos 9 e 10 sobre o amor fraternal com aquilo que nós vimos no começo do capítulo 4? Eu creio que sim, absolutamente sim. Sabe por quê, meus irmãos? Só para pegar o gancho com o ponto número 2. A imoralidade sexual é uma prova da falta do amor ágape e da manifestação do amor fraternal que Paulo trata aqui. De fato, meus irmãos, a imoralidade sexual é a corrupção do amor eros em sua versão mais egoísta que pode existir. Portanto, parte desse crescimento no amor fraternal, exortado por Paulo aqui, deveria ser percebido no ponto 2, na santidade na vida sexual, em meio a uma sociedade que abusava da carnalidade, da imoralidade, das formas mais egoístas, das formas mais depravadas. Aquele, meus irmãos, que incide em qualquer tipo de imoralidade, quer seja fornicação, quer seja adultério, ele está declarando quanto ele não considera, quanto ele não ama aquele que participa disso. Aquele que está sendo prejudicado, que é exatamente o que o versículo nos falou na semana passada. Então percebam, irmãos, como Paulo está juntando todas as coisas, mostrando que quanto mais nós amarmos os irmãos, nós jamais faríamos para com ele algo ruim que eu não gostaria que fosse feito para comigo. É claro, meus irmãos, que é muito provável que nessa ou em outras manifestações
de egoísmo, nós já procedemos e pisamos no amor fraternal. Mas que seja, irmãos, uma área que seja restaurado na nossa vida. Se assim percebemos que nós não temos tratado com devido respeito o meu próximo, o meu irmão, com a devida honra o meu irmão, que eu possa voltar atrás e tratar dessa maneira fraternal, dessa maneira na Filadélfia, que nós acabamos de ver aqui. Bem, seguindo adiante, Paulo vai tratar de mais uma área na qual devemos agradar a Deus. Isso se refere a como vivemos no compartilhamento da nossa vida uns com os outros. Como vivemos na forma de nos portar uns para com os outros. Então, o nosso quarto e último ponto, irmãos, versículos 11 e 12, vai nos ensinar o seguinte: igrejas maduras agradam a Deus vivendo em comunhão independente. Igrejas maduras agradam a Deus vivendo em comunhão independente. Talvez você esteja estranhando que essa expressão que eu usei no final do ponto 4 pode lhe parecer contraditória. Pastor, comunhão não aumenta a dependência? Sim. Mas no que Paulo vai tratar aqui, meus irmãos, não. Essa igreja deveria ter tudo em comum, deveria manifestar o amor fraternal, mas havia algo que estava acontecendo, particularmente em Tessalônica, onde eles deveriam aprender que não se deve depender dos outros, acima daquilo que é a obrigação deles para comigo. Eu já vou explicar o que eu quero dizer. Então, muitas vezes, irmãos, nós não percebemos como as nossas escolhas e a nossa forma de viver afeta os outros. Muitas vezes nos metemos em assuntos alheios sem necessidade. Muitas vezes tomamos decisões pensando apenas em nós e não como essas decisões afetam as outras pessoas. Então, à luz do amor fraternal, que é o grande guarda-chuva aqui desse parágrafo, né? Paulo ensina que os tessalonicenses deviam cuidar dos seus hábitos e das suas decisões diárias. Eles deveriam manifestar o amor fraternal e não, por outro lado, viver na motivação de desejos centrados em si mesmos e nas suas necessidades. Nós não sabemos, irmãos, se esses conselhos estão ligados a uma coisa específica, a alguma notícia que Timóteo trouxe de volta de Tessalônica, mas é muito provável que sim, porque isso vai acontecer agora e vai se repetir na segunda carta. Para compreender isso, a gente precisa, como eu falei, avançar um pouco mais no nosso texto e também visitar a segunda carta. Mais adiante no nosso texto, Paulo trata da expectativa escatológica. Olha logo abaixo do versículo 12. Na sua Bíblia, no versículo 13, Paulo começa um assunto que parece que ele mudou o disco, parece que ele mudou o assunto, mudou o tópico. Parece que ele virou a curva e não virou nem a seta, mas não é não. No versículo 13 ele diz: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Além dessa parte aqui, irmãos, na segunda carta aos Tessalonicenses, Paulo fala de novo, agora de maneira inclusive mais aberta, repreendendo os irmãos que estavam se aproveitando de outros irmãos. Eles assim agiam, irmãos, argumentando que uma vez que Cristo voltaria logo e o trabalho e a busca por qualquer coisa material não fazia sentido, eles podiam depender dos irmãos, ou seja, eles não queriam fazer a sua parte, mas queriam se aproveitar daqueles que estavam vivendo a sua vida e fazendo a sua parte. Diante disso, é que Paulo escreve aquelas famosas palavras lá em 2 Tessalonicenses 3,10. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Ele aqui, meus irmãos, está repreendendo a ociosidade que se aproveitava dos demais irmãos. Então é muito provável que o que estava acontecendo nessa igreja era uma corrupção da doutrina da escatologia, da volta de Jesus. Algumas pessoas, talvez, não sei de onde, passaram para esta igreja, ou mesmo dentro dela, e estavam dizendo que Jesus ou já tinha voltado, ou estava para voltar. E não havia sentido. Era uma postura tipo, o quê? Você vai fazer vestibular? Para quê? Jesus está para voltar mesmo. E vai voltar agora. E é por isso, meus irmãos, que tanto no texto que se segue e depois na segunda carta, nós temos um dos ensinos mais preciosos a respeito da volta de Jesus. Entre elas, que ela é iminente sim, mas ela não tem para nós hora marcada. Ela pode acontecer literalmente até mesmo antes do final desta mensagem. Eles não ouviram, Deus, eu vou falar de novo. O retorno de Jesus pode acontecer até mesmo antes do final dessa mensagem.
Não sei se o microfone pegou, mas agora ele falaram. É iminente. Está no tema dessa carta. Mas nós não sabemos quando. É o ladrão na noite. E algumas pessoas estavam vivendo de maneira errada por terem recebido um ensino errado a respeito desse tema. Mas deixando, irmãos, o que Paulo continua e o que ele fala na segunda carta, vamos voltar ao versículo 11. Ele começa dizendo que eles deveriam se esforçar para ter uma vida tranquila. O fato disso necessitar de esforço demonstra que haviam forças pessoais e externas que estavam na contramão, no contrário disso que Paulo está falando. Porque, para pensar, quem não quer ter uma vida tranquila? Mas eles não estavam tendo. Ou seja, não é apenas no mundo agitado hoje, mundo da nossa modernidade, que o homem tem dificuldade de viver tranquilamente. Nos dias de Paulo, nos dias dos irmãos aqui, a cobiça e o materialismo, que são forças, irmãos, muito presentes na sociedade, estavam fora do controle dentro do povo de Deus. Cada época da história da humanidade trouxe suas próprias agitações e motivos de inquietação. E cada época dessas, ou em cada época, os cristãos deveriam responder e estar na contramão da sociedade e descansarmos do Senhor vivendo uma vida tranquila. Frequentemente, trocamos esse conselho do Senhor pelos conselhos que a sociedade moderna nos oferece. E frequentemente isso nos coloca em choque com outros e longe da prática do amor fraternal. Essa é uma área, meus irmãos, bastante desafiadora, porque não existe na Bíblia uma proibição a uma boa ambição. Progredir e crescer na vida, crescer ou melhorar na sua vida, não é algo que a palavra de Deus lhe proíbe. A ambição pode ser algo feito com piedade na dependência de Deus. Deus quer que determinados filhos seus sejam bem-sucedidos e até ricos, se for o caso, para a glória dele e para a bênção da sua obra. Não é assim que o mundo trata essa questão. O problema, irmãos, é quando isso se torna um ídolo. E não nos importamos com as vítimas, as baixas, ou quem fica pelo caminho, porque a gente tem um objetivo ao ser alcançado. Porém, irmãos, o que entendemos é que em Tessalônica, o que estava acontecendo era pior, porque era o fenômeno oposto. Um tipo de anti-ambição mascarada de piedade que levava as pessoas a se omitir nas suas responsabilidades do dia a dia, enquanto, ao mesmo tempo, se apoiava para depender daqueles que continuavam cuidando das suas vidas. Então, Paulo está convocando toda a igreja a fazer o óbvio. Viva a sua vida, cuide da sua vida. Essa intromissão na vida dos demais irmãos estava longe de ser a atitude correta para o lugar onde devia reinar o amor fraternal. Quando amamos, irmãos, nós oferecemos o que somos, o que temos para ajudar o irmão de maneira voluntária. Porém, não cabe àquele que está passando por alguma luta cruzar os braços e achar que os outros têm algum outro tipo de obrigação para com ele. Além disso, meus irmãos, Paulo está mostrando como esses irmãos não tinham entendido o paradoxo que a gente acabou de mencionar. Que sim, o Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento, mas até aquele dia eu tenho algo a fazer, eu tenho uma vida a ser vivida, eu tenho que cuidar, como o versículo 11 aqui tanto me fala, esforçar para ter uma vida tranquila. Assim, em lugar de ociosidade, de tirar proveito dos outros, diz o texto, eles deveriam cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como haviam sido instruídos por Paulo, Silas e Timóteo. Aí quando eu li isso, meus irmãos, eu fiquei pensando, será que ele estava se referindo ao quê? Será que literalmente ele teve uma mensagem, uma aula sobre isso? E aí eu lembrei, meus irmãos, que lá no capítulo 2, Paulo ensinou isso com a própria vida. No capítulo 2, no versículo 9, nós lemos, irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém, enquanto lhes pregávamos o Evangelho de Deus. Lembra desse texto? Nesse mesmo contexto, irmãos, Paulo fala que como apóstolo, ele era digno do sustento. Mas ele não usou desse direito, ele abriu mão desse direito para abençoar ainda mais a igreja que estava se formando. Como Paulo, então, irmãos, ensinou esses irmãos a cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos? Pelo seu exemplo, pela sua vida.
É interessante notar que a motivação escatológica poderia ser tomada como uma motivação piedosa. É como se as pessoas pudessem estar dizendo, Jesus está voltando, não tenho tempo para as coisas deste mundo. Bonito, né? Mas Paulo diz, essa não é a postura correta, isso não é a manifestação do amor fraternal. Porque o problema é que vivemos ainda neste mundo e o nosso sustento está entre as coisas que precisamos atentar enquanto estamos nesta vida, enquanto estamos aqui, mesmo que a volta de Jesus possa ser a qualquer momento. Ainda que o problema, irmãos, aqui no nosso texto seja a omissão sobre a responsabilidade de cada um, de cada pessoa no seu sustento, nós podemos aproveitar esse momento para examinar o oposto. Porque eu confesso a vocês que, na minha experiência, né, mais de meio século de vida, eu jamais vi alguém repetindo o erro dos Tessalonicenses. Até porque, rapidamente, as pessoas dizem, fulano é deitão, né? Fulano é encostado. Eu nunca vi. Mas, infelizmente, irmãos, eu tenho visto a manifestação oposta. O contrário disso aqui. Cristãos frequentemente vivem como que sem a expectativa da volta realmente de Cristo a qualquer momento. Suas ambições para riquezas, conforto e coisas materiais ofuscaram completamente a visão pela eternidade. Ambos os extremos, irmãos, são danosos e prejudicam o nosso testemunho próprio. E prejudicam o nosso testemunho para com as pessoas, o nosso testemunho público. Quer seja uma pessoa acomodada, ou quer seja uma pessoa escravizada pela ambição e pelo crescimento material, as duas coisas não contribuem para o crescimento do Evangelho e para a glória do nosso Deus. E é exatamente disso que Paulo trata no último verso. No verso 12, ele parece dizer que essa atitude de alguns irmãos já começara a afetar a forma como os de fora vinham à igreja. No caso de Tessalônica, eles viam algumas pessoas da igreja como omissos, como deitões. E por que não dizer como vagabundos? É possível que alguns irmãos buscavam ser sustentados até por parentes incrédulos, mas não queriam trabalhar. É possível que outros abandonaram seus trabalhos para depender de outras pessoas e começaram a ser comentados na sociedade. E levavam um nome feio para o Evangelho. A esses, Paulo diretamente fala, não dependam de ninguém. Mas voltando de novo, irmão, se analisarmos outro extremo, isto é, do exagero no trabalho e na busca por coisas materiais, nós também manchamos o nosso testemunho. Sim, a sociedade vai lhe aplaudir. A sociedade vai se admirar porque você é demais um trabalhador, você é um workaholic, né, viciado em trabalho. A sociedade vai gostar disso. Mas o testemunho do Evangelho está sendo manchado. Porque alguém que tem dedicado toda a sua vida ao seu crescimento material e pouco ou nada dela para o crescimento do reino de Deus. Como é que nós solucionamos isso, irmãos? Equilíbrio. Deus, com certeza, deseja, pelo nosso texto, que nós possamos trabalhar com as próprias mãos e possamos nos sustentar. Mas será que nós temos equilibrado o trabalho na nossa vida, ou o estudo, se for o caso, para que isso não me impeça de servir ao Senhor também? Para que isso não defina completamente a minha vida? Porque, meus irmãos, é interessante como que a ética cristã para o trabalho está sempre dignificando o trabalho, mas se recusa a colocar o trabalho como lugar central na nossa vida. Em outras palavras, o nosso trabalho é um meio e não um fim. Um meio de sustento pessoal, um meio para ajudar os outros, um meio para nós investirmos na obra, mas não é um fim em si mesmo. Especialmente, irmãos, talvez na história de alguns que vieram de famílias que passaram muita dificuldade e veem agora a possibilidade de algo melhor, muitas vezes nós achamos que isso deve se transformar na missão da nossa vida. E nós começamos a acumular bens. Transformamos-nos numa represa daquilo que Deus tem nos abençoado e não num canal. Somos um corpo em Cristo, mas nenhuma parte deve viver dependente de outra, sem que busque também fazer a sua parte. É isso que Paulo está dizendo aqui. A forma como Paulo coloca isso, irmãos, em Gálatas, nas questões espirituais, eu acho que explica para a gente bastante como esse princípio deve funcionar em toda a nossa vida e, por que não dizer também, na questão material. Em Gálatas capítulo 6, Paulo começa dizendo que se você surpreender alguém num pecado, você é responsável por tratar aquilo lá.
Aí o que ele diz no versículo 2, Gálatas 6, levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Preste atenção, versículo 2, levem os fardos uns dos outros. Só que o texto não termina. Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos, então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Versículo 5, pois cada um deverá levar a própria carga. A palavra muda, mas fardo e carga, para o português é a mesma coisa. Não no que Paulo está dizendo aqui. O Paulo está dizendo, meus irmãos, que nas questões espirituais, e eu poderia incluir também nas questões materiais, eu sou responsável de cuidar, prover e resolver meus próprios problemas. Porém, se aquilo fugir do meu alcance, estiver além do que eu poderia, cabe ao corpo de Cristo, talvez, ajudar e participar da necessidade espiritual ou material daquela vida. Aí, pensando nisso, irmãos, eu lembrei de algo que eu ouvi há bastante tempo atrás, que aconteceu, se eu não me engano, foi em São Paulo. Uma irmã perdeu a sua casa num incêndio, com absolutamente quase tudo que estava dentro. Passado o incêndio, limparam o terreno e ela ficou simplesmente com o terreno. Morando agora de favor na casa de alguns parentes, ela recebeu a visita de alguns irmãos da sua igreja. Oraram com ela e depois falaram assim, irmã, queremos lhe mostrar algo. Aí abriram a planta, né, que é a planta de arquiteto, assim, um projeto pequeno, mas bem feito, na frente dela. Nós queremos saber se a irmã gostaria dessa divisão na casa que nós vamos construir para você. Irmãos da igreja se juntaram para reconstruir a casa da irmã que havia pegado fogo. Estava além da sua capacidade de carregar. Uma pessoa aposentada, sem grande renda, não tinha condição de fazer por si mesma. O amor fraternal preencheu a necessidade. Esse talvez seja um exemplo raro e até bem extremo, porque é sim um projeto caro, mesmo que muitos e muitos irmãos estivessem envolvidos em ajudar ali, doando o seu serviço, inclusive fazendo mutirão. Mas o que me admira, irmãos, é que às vezes a gente não está disposto ou não está com amor fraternal tamanho nem para fazer uma casinha de cachorro, quanto mais uma casa inteira. Temos dificuldade de sair do nosso lugar de conforto. Mas pela graça de Deus, irmãos, eu sei que existem, na experiência de cada um dos irmãos aqui, momentos onde você viu a igreja agindo com esse amor fraternal. Aproximadamente 4 anos atrás, eu acredito, nós decidimos mudar o telhado da nossa casa. Era aquela telha brasilite, vivia quebrando, vivia saindo do lugar. E aí resolvemos botar um telhado melhor, uma telha mais forte. Isso era fevereiro. E aí o nosso mestre de obra, pai do nosso querido irmão ali, perguntou e todo mundo concordou. Não chove há não sei quanto tempo, não vai chover. Choveu. Metade da minha casa estava desmontada, estava descoberta. Com desespero e rapidez, a gente tirou tudo da tomada, colocou as coisas no quintal. E aí, o que faz agora? A casa ficou completamente suja, meus irmãos, porque toda a sujeira que estava no forro, a água que caiu, lavou e desceu para as paredes. Nós não tínhamos um muro alto na época ainda, na minha casa. Aquele muro baixinho, qualquer um poderia entrar. Então eu dormi na varanda, com o Kaique. Juntando os dois, talvez não dava nem um homem inteiro, né? Mas tudo bem. Estamos lá para guardar as minhas coisas, porque não tinha como voltar para dentro de casa. No dia seguinte, cerca de 10 irmãos desta igreja chegaram para ajudar a lavar as paredes, limpar o forro, enquanto o resto do telhado era colocado de volta. No nosso primeiro ano de casamento, nós tínhamos bastante limitação financeira. E um belo mês, nossas compras, nossa dispensa estava já parecendo aquele desenho do pica-pau que você abre assim e sai o fantasma de dentro, vazio. Daqui a pouco chegou na nossa casa compras, cestas básicas, que as irmãs da nossa igreja, sem saber o que estávamos passando, trouxeram. Amor fraternal, meus irmãos, eu poderia mencionar aqui casos, mais casos, mais casos. Essa ação, desculpe a redundância, prática.
não me servia, naquele primeiro ano de casamento, eu recebi um bilhete. Irmão de Oversi, estamos orando por você. Porque oração não enche barriga. No que aconteceu há 4 anos atrás, vocês podiam mandar quantas mãozinhas juntas podiam ser no WhatsApp para mim, mas mãozinha junta no WhatsApp não limpa as paredes sujas do forro. Ações práticas, vivenciais. Como você pode servir o seu irmão hoje? Como você pode ser servido? E aí, meus irmãos, que mesmo usando palavras diferentes, Paulo nos mostra a necessidade de levar as nossas obrigações, mas também ajudar outros com aquilo que estão passando. Me refiro ao texto de Gálatas. Em resumo, as lutas da nossa vida devem servir de desafio e motivação para servir outros também, não de desculpas. E mesmo a meio a essas lutas, irmãos, devemos crescer continuamente em obediência. E devemos praticar o amor aos nossos irmãos, inclusive fugindo da imoralidade sexual. Buscando mais e mais formas de amarmos uns aos outros e vivermos uma comunhão prática, mas que ao mesmo tempo é independente, porque eu sei das minhas responsabilidades. É tão interessante como que em 4 pequenos versículos do nosso texto, particularmente de hoje, Paulo nos ensina, meus irmãos, a tomar iniciativa por mim e pelos outros. A assumir a minha responsabilidade, enquanto ainda assim eu me abro para ser amado pelos meus irmãos. Igrejas maduras agradam a Deus com suas vidas, com a forma como vivem, com a forma como se portam. E nós possamos, irmãos, examinar nosso dia a dia, nossa postura, quer seja junto aos irmãos, quer seja no seu ambiente de trabalho, quer seja no seu ambiente de estudo. E que, como diz o último versículo, os de fora não possam dizer nada, mas possam se admirar pela maturidade e pela vivência que temos tido no Evangelho de Cristo. Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor nosso Deus, que nós possamos, ó Pai, olhar para aquilo que aprendemos na Tua Palavra agora, particularmente nesses 2 domingos, e passar a nossa vida a limpo. Passar o nosso procedimento, nossa postura, a nossa ação, nossa convivência com os irmãos. Termos esta comunhão e até sermos abençoados pelas iniciativas de amor uns pelos outros, mas também assumirmos a nossa responsabilidade. Sermos conscientes de que o Senhor tem nos dado desafios que devemos levar adiante sozinhos. E se porventura eles se transformarem, se tornarem mais do que podemos contar com o amor fraternal, com a ajuda dos nossos irmãos também. Ajuda-nos a viver isso em meio à nossa igreja. Ajuda-nos a viver isso, Deus, de maneira que o mundo possa perceber que o Senhor tem derramado o seu amor no nosso meio e esse amor tem transbordado para a vida de pessoas. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém.